Olá, vamos para a aula sobre a Lei 8080. Eu imprimi aqui as perguntas que vocês enviaram. Vamos fazer esse vídeo dividido, essa aula será dividida. Não tem como eu responder todas as perguntas, são muitas perguntas. Então eu vou dividir em vídeo 1 e vídeo 2, possivelmente em duas partes. Vamos primeiro então responder essas perguntas que estão aqui no papel. E qualquer dúvida que fique ainda, vocês me mandem depois aí nos comentários, tá bom? Vamos começar por uma das dúvidas que mais apareceu, que foi sobre consórcios. O que é consórcio entre município? Quando a pessoa lê a primeira vez, que não entende bem da lei, pensa naquele consórcio que a gente faz para comprar um carro, uma moto, um bem, para adquirir um bem. Aí faz o consórcio, pagando mês a mês, até ser contemplado. Não, não é nada disso. Na Lei 8080, o consórcio ele é um acordo entre entes federados. Se um município ele tem uma demanda por um serviço que ele não consegue suprir e ele não tem as condições financeiras para construir ou comprar um equipamento X, vamos dar um exemplo aqui, uma ultrassonografia. Tem uma demanda lá de ultrassons, ele não está conseguindo suprir, e tem um outro município próximo também que está na mesma situação. Os dois sozinhos não conseguem suprir a demanda acumulada lá, a demanda reprimida do seu município. Mas se eles se unirem, se eles somarem esforços e valores, eles vão conseguir estabelecer critérios para a realização de um consórcio. Os 2 ou 3 municípios juntos vão oferecer o serviço, vão conversar, dialogar, ver quanto de recurso cada um vai poder disponibilizar e a partir daí também decidir em que município ficará o equipamento e a partir daí estabelecer um fluxo, um cronograma, os dias que o município pode usar ou o outro vai usar e assim a gente vai estabelecer um consórcio entre municípios, tá claro? Então, consórcio para a Lei 8080 é quando 2 municípios se unem para oferecer um serviço de saúde à sua comunidade, tá bom? Outra pergunta. As atribuições reservadas ao Estado e municípios apresentam alguma diferença? Sim, claro, nós temos na própria lei as atribuições comuns para a União, Estado e município e nós temos as atribuições individuais, específicas, para a União, Estado e município. Quando você lê o texto, às vezes parece até que é a mesma coisa, mas a questão é que está mudando de esfera. A União tem alguns procedimentos, como por exemplo de vigilância epidemiológica, sanitária, que não é a União que vai lá no Estado fazer e não é o Estado que vai lá no município fazer. A escrita na lei está idêntica, muito igual, mas quem faz é o município, ele é competente para fazer a sua vigilância sanitária. Ele é competente para fazer a sua vigilância epidemiológica. O Estado, ele vai fazer a sua vigilância epidemiológica, a sua vigilância sanitária e assim a União também. Algumas atribuições são específicas e outras são comuns, tá certo? Não são iguais. Mesmo que o texto apareça de uma forma idêntica, ela corresponde ao nível que está o município, o Estado e a União. Outra pergunta. Valores que são pagos para as entidades privadas obedecem um valor fixo ou é estabelecido pelo serviço privado? Não, não é o serviço privado que estabelece o valor. Esse valor é tabelado. O SUS tem tabelas de procedimentos com os valores específicos para cada procedimento. Por exemplo, quando eu trabalhei na auditoria odontológica da Secretaria de Estado da Saúde, o conveniado, ele tinha uma tabela com todos os procedimentos, restauração, raspagem, cirurgia, e cada procedimento desse tem o seu valor na tabela. Ele, ciente dos valores, ele entra ou não no SUS. Se ele não quiser participar da licitação, ele não participa, porque ele sabe os valores quais são. Tá certo? Então, quem estabelece o valor é a tabela do SUS. Outra pergunta. Essa preferência dada às entidades filantrópicas são avaliadas por quais critérios? Na verdade, o primeiro critério é que haja uma legalidade. Toda instituição que oferece serviço para o SUS, ela precisa estar dentro das normas operacionais. Toda instituição ela tem que estar de acordo com a lei que rege a instituição.
Isso vale para todas. Se é uma entidade privada, ela vai ter que ter certidão, ela vai ter que ter o matriciamento, a relação de bens, todos os itens, que eu não vou lembrar de cabeça todos quais são aqui, é muita coisa, mas ela tem que seguir um protocolo, e esse protocolo vai dizer tudo que ela precisa apresentar para se vincular ao Sistema Único de Saúde, ok? De acordo com o artigo 26, por que conveniados ao SUS não podem exercer cargos de chefia? Gente, por que você, dono de uma clínica de imagem, de ultrassom, de raio-x, de ressonância, não pode exercer o cargo de chefia da assistência especializada em saúde? Porque você tem um interesse aí. Há uma incompatibilidade de interesses de um cargo de chefia ser o dono da clínica, de uma clínica de imagem. Porque quem vai autorizar a clínica a fazer as imagens é o próprio dono lá no SUS. Então fica algo estranho, não é verdade? Por mais que a pessoa seja a mais ética do mundo, para quem está do lado de fora vai dizer, uai, ele é o dono da clínica e ele está num cargo de chefia que autoriza a clínica. Então ficaria estranho. Então cargos de chefia não pode ser para dono de nada, tá bom? Porque de alguma forma pode acontecer de ele beneficiar o seu negócio. Outra pergunta. O valor repassado ao Estado ou município pode ser reduzido independente do número de habitantes ou é estabelecido um valor fixo para cada localidade? Aí, gente, a gente vai ter uma aula só sobre financiamento. Aí depende de qual financiamento estamos falando. Nós temos vários financiamentos para atenção básica, especializada, assistência farmacêutica, vigilância. Então, o piso, o teto, ele é definido sim. O piso da atenção básica ele é definido por habitante. Aí é amarrado em habitante. A autorização por internação hospitalar já é autorizado por produção, por procedimento. Então isso é relativo, né? Essa pergunta não tem uma única resposta. Cada financiamento, a depender do nível e da instituição, ele vai ter os seus critérios e isso a gente verá na aula sobre financiamento do SUS, ok? Outra pergunta, artigo 6º, parágrafo 3º, não entendi como funciona. O artigo 6º ele fala da saúde do trabalhador. O trabalhador do SUS ele tem um setor que se importa com ele. Então, se um trabalhador está mal, está necessitando de algum atendimento específico, a saúde do trabalhador ela faz campanhas, ela capacita, ela qualifica. Então, existe um setor específico das secretarias de saúde que cuida da saúde do trabalhador. Até certo tempo, a da prefeitura aqui de Boa Vista ficava ali no Jardim Floresta, não sei se ainda está. É um prédio específico para a saúde do trabalhador. A do Estado funcionava ali na Glaicon de Paiva, possivelmente deve ter mudado. Mas é um endereço onde o trabalhador, se ele está precisando de algum apoio psicológico, se ele está precisando de um afastamento, ele tem como ter esse apoio que é legal, que é institucionalizado já. Ok? Artigo 7º. Não entendi como se aplica a resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. Resolução do serviço em todo nível de assistência. Você tem 3 níveis de assistência: básica, média e alta complexidade. Você tem acesso aos 3 níveis, independentemente de quem você é. Todo mundo tem acesso. Então o SUS, o princípio organizativo de resolutividade, ele preconiza que você tem que ter o seu problema resolvido, seja em qual nível for, que é o princípio dogmático, doutrinário de integralidade, ok? Como evitar duplicidade? Algumas pessoas perguntaram sobre a questão de duplicidade para fins idênticos. É quando o paciente, o cliente, ele tem uma situação a ser resolvida e ele, às vezes, vai em vários lugares procurar resolver. Ele vai numa secretaria, ele vai num posto, ele vai no hospital e alguns procedimentos que ele vai fazer, eles poderão alcançar, de alguma forma, um resultado. Só que os diferentes meios para um mesmo fim é que a lei procura evitar. Você ter 2 caminhos para chegar num único fim. O que é o fim idêntico? Você precisa ser curado de uma determinada doença. Então o que é que você vai fazer? Aí passa por um lugar, passa uma tomografia. Passa em outro lugar,
passam a ressonância. Vai em outro atendimento, não passaram nada, apenas medicação. Essa duplicidade de meios são formas diferentes para se alcançar o mesmo objetivo. O cadastro único do SUS seria para isso, para você ter um histórico de tudo que você está fazendo dentro do sistema, para justamente evitar também essa duplicidade. Então, se você tem um problema a ser resolvido, que consigamos, pelo Sistema Único, traçar um caminho que você consiga resolver o seu problema. Tá claro? Artigo 15, inciso 13. Promover a articulação da política e dos planos de saúde. Outra coisa que todo mundo confunde quando está aprendendo a Lei 8080. Plano de saúde não tem nada a ver com esses planos de saúde privados aí que existem, tá certo? Esse plano de saúde é relacionado ao plano estadual de saúde, plano municipal de saúde, o plano federal de saúde, que é um planejamento, tem o plano anual e tem um plano quadrienal. O plano ele é pensado e elaborado por uma equipe. Esse é o plano de saúde que está se referindo aqui. Então, promover a articulação da política e dos planos de saúde. Tem a política de saúde da mulher, a política de saúde do homem, a política da assistência da urgência e emergência. Essas políticas, elas precisam estar vinculadas a um planejamento orçamentário, financeiro, de ações, de quem vai executar. E essa articulação é importante, tá claro? E a gente tem a aula de instrumentos de gestão, que a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. Vamos para outra pergunta. Passando o avião aqui, não sei se vocês estão ouvindo as guardas aí. Os princípios éticos dos serviços privados precisam ser iguais aos do SUS? Não, não tem que ser igual, mas tem que cumprir com eles. Como eu já falei aqui, quando alguém, alguma instituição, algum setor privado vai se vincular ao SUS, existe um edital. O edital vai estabelecer o que é necessário ter para fazer esse vínculo, tá certo? Eu não vou citar aqui porque não é algo amarrado. A instituição, a Secretaria Municipal de Saúde e a estadual, elas têm autonomia para gerar um edital que falarão sobre o que é necessário a instituição ter para poder se vincular ao SUS. Previsão do plano quinquenal de investimento da rede. Plano quinquenal é um plano de 5 anos. Esse planejamento de 5 anos, ele é elaborado e ele é estabelecido, mas pode ser alterado no decorrer dos 5 anos. Claro, você pensa hoje aqui 2020 para 2024, 2020, 1, 2, 3, 4. Então, 5 anos, um planejamento. Tudo pode acontecer em 1 ano, né? Quem imaginaria essa pandemia agora? Então, monitoramento e avaliação servem para isso. Então, esse plano quinquenal é uma elaboração de ações, de diretrizes, de objetivos e metas a serem alcançados para um período de 5 anos. Acredito que a dúvida é essa. Uma previsão do plano quinquenal de investimentos da rede. Nós hoje temos no SUS um sistema organizado em redes de atenção à saúde. E esse plano ele vai ser alinhado conforme as redes de atenção. Outra pergunta, artigo 46. Como funciona esse incentivo do SUS para a iniciativa privada para estimular a transferência de tecnologias? Também por meio de financiamento, de editais. O SUS pode lançar um edital onde ele irá financiar um estudo, por exemplo, sobre a vacina do Covid-19. Aí ele oferece recursos e foram liberados recursos e editais com esse fim. Então, esse incentivo normalmente vem por meio de financiamento. Outra pergunta. O que seriam operações externas do artigo 15? Nós temos 2 tipos de operação, pelo menos aqui no nosso caso, né? 2 tipos de crédito. O crédito interno e o crédito externo. Quando ele fala aqui de operações externas, está falando de operações para o exterior. De alguma forma, algum país que queira ajudar o Brasil financiando algo, por isso que fala que vai passar pelo Senado Federal, porque essas questões internacionais são de competência do Senado. Então fala aqui, o que seriam operações externas? Operação de crédito externo, quando contratada com agências de países estrangeiros, organismos internacionais ou instituições financeiras estrangeiras.
Outra pergunta, o que é o Sistema Nacional de Auditoria? Gente, isso é o mesmo que perguntar o que é uma auditoria. A auditoria ela vai verificar os procedimentos de um determinado órgão, se está tudo de acordo com a lei, se está tudo de acordo com as normas. Então, o Sistema Nacional, onde tem dinheiro federal, a auditoria vai estudar como está sendo utilizado esse dinheiro. Então, existe um sistema de informática mesmo, no computador, na internet, um sistema de auditoria nacional, que faz a verificação se os recursos federais que são enviados para o município, estado e utilizados pela própria União, porque nós temos auditoria interna e externa. A auditoria interna é quando o próprio órgão faz a sua auditoria. Por exemplo, a Secretaria de Estado da Saúde tem o Departamento Estadual de Auditoria, onde esse órgão vai fazer uma auditoria lá no setor de assistência especializada, uma auditoria interna. Mas um outro órgão, um Tribunal de Contas da União, TCU, sabendo que a Secretaria Estadual recebeu uma verba federal, ela vai ter, assim, que verificar as contas da CESAL em relação a esse dinheiro, o que é uma auditoria externa, ok? Fizeram uma pergunta aqui muito ampla, eu vou tentar ser objetivo, que é do que se trata a Seguridade Social, tá bom? A Seguridade Social ela tem 3 pilares, é a saúde, a assistência social e a previdência social. Então a Seguridade Social, vou ler o conceito que está escrito na própria Constituição. Eu fiz aqui o conceito. Conjunto de políticas públicas que visa o bem-estar do cidadão. Este conjunto é formado por 3 principais serviços: saúde, assistência social e previdência social. Então a Seguridade Social é composta por esses 3 pilares. Outra pergunta, artigo 5º, artigo 32, inciso 4º. Como se dá esses recursos provenientes de alienações patrimoniais e rendimentos de capital? Isso são conceitos da economia. O que é alienar? É você ter um bem, deixar esse bem na mão de outra pessoa e a pessoa paga por esse bem. O que é um rendimento de capital? É um valor que de alguma forma está investido e rendendo. Então a União também tem bens, o Estado tem bens, o município tem bens. Então, por exemplo, tem um prédio público que não está sendo utilizado pelo Estado, o Estado pode pegar e alienar esse prédio. E assim entra recurso. Está claro? Então, a alienação nada mais é do que isso. Outra pergunta. O que é o Sistema Financeiro de Habitação, SFH? Gente, é um programa de financiamento habitacional. Essa é aquela pergunta que eu falei, bota lá no Google. O que é o Sistema Financeiro de Habitação, vai aparecer lá na hora o que é o Sistema Financeiro de Habitação. Outra pergunta, artigo 34. O que seriam as dotações consignadas no orçamento da Seguridade Social? Nós temos a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que vai determinar o orçamento para determinados setores. Essa LOA, ela vai determinar quanto que a saúde vai receber em cada setor dela. Isso aqui é o que está escrito aqui. Essa dotação consignada é o valor monetário autorizado por essa lei para que esse recurso seja utilizado por determinado setor. Outra pergunta. Não entendi a questão dos convênios entre a União. O que é um convênio? Quando vai ter um convênio, normalmente primeiro sai uma portaria da União para estados e municípios. Um convênio específico, por exemplo, para a construção de UBS, um convênio para aquisição de equipamentos. Esse convênio ele vem dizendo tudo o que é necessário para que o ente federado, o município ou o estado possa participar do convênio. Se for para aquisição de equipamentos, por exemplo, ele vai ter que ter o serviço estabelecido, profissionais de saúde com especialização na área, vai vir lá os critérios. E aí ele se cadastra no convênio e a União pode aprovar o valor a ser enviado. Normalmente o convênio exige uma contrapartida. O que é isso? Se é um valor de 5 milhões, normalmente a contrapartida é de 10% a 20% do valor que o ente irá receber. Então se vem um recurso aí de 5 milhões, normalmente de 500 mil a 1 milhão é a contrapartida do município ou do estado para entrar junto no convênio. O convênio ele é bem amarradinho, você tem que prestar conta do recurso, e assim que se dá um convênio. Outra pergunta, artigo 4º, parágrafo 2º. Quando é considerado iniciativa privada no Sistema Único de Saúde? Gente, iniciativa privada é uma instituição que tenha
fim lucrativo, que tem um CNPJ de entidade privada, e é uma empresa, é uma clínica, é um consultório, um prestador de serviço, limpeza de ar-condicionado, sistema de limpeza de instituições. São entidades privadas que tem alguém que é pessoa física, jurídica, que não é gestor público, que não é servidor público, ok? Isso é uma instituição privada. Qualquer clínica médica dessa que você vê aí que presta serviço para o SUS e recebe pelo serviço, ela é uma instituição privada. Outra pergunta, artigo 7º, inciso 7º. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, levando em conta a orientação programática. A gente fez até um exercício na disciplina de saúde dos grupos sociais, a gente fez um mapa, lembra? Fez um mapa, a gente viu as questões ambientais, as questões de saúde, os riscos, para fazer um planejamento. É isso. Aquele exercício que a gente fez é exatamente isso. Você ter como base a vigilância epidemiológica para realizar um planejamento com as prioridades. Outra pergunta, que essa também é pergunta de conceito, essas perguntas de conceito, é só botar lá no Google, gente. O que é pessoa jurídica de direito privado? Às vezes nem eu sei explicar com as minhas palavras o que é, mas eu vou lá para ficar bem claro, bota lá no Google. Pessoa jurídica de direito privado, o que é? Ou o que é pessoa jurídica de direito privado? Aí está aqui, ó. Artigo 44 do Código Civil Brasileiro. Pessoas jurídicas de direito privado são as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. As pessoas jurídicas de direito privado são instituídas por iniciativa de particulares. Esse é o conceito